Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa live sobre os principais conflitos que sacudiram o mundo em 2021. Eu sou o professor Victor, professor de Atualidades e Geografia aqui no A Prova Total, e eu vou acompanhar vocês ao longo dessa horinha que nós temos para realizar um voo de pássaro sobre alguns contextos geopolíticos globais. Sejam todos bem-vindos, podem ficar à vontade para fazer suas perguntas, seus questionamentos. Eu espero que você já tenha assistido a nossa live de ontem sobre geopolítica, que ficou bem legal também. Então fiquem super à vontade na nossa aula de hoje. Ok, pessoal? Sejam todos bem-vindos, seja onde você estiver, no Brasil ou fora dele, eventualmente, seja bem-vindo à nossa aula de hoje, ok? O nosso primeiro tema, pessoal, já que a nossa aula foca em conflitos, nessa relação de tensão, território, política e poder, diz respeito aos curdos, um povo sem Estado, um conjunto de milhões de pessoas que não possuem um Estado próprio, ok? Eu quero trazer esse assunto, pessoal, já vou explicar por que ele tem a ver com a geopolítica internacional de forma incisiva. É que os curdos não apenas não têm um Estado próprio, como eles se distribuem por países que têm uma história um pouco tensa e um pouco sombria. Olha só o mapa aqui, pessoal. Essa mancha espalhada no território evidencia que os curdos se dividem em geral entre os territórios da Turquia, da Síria, do Iraque e do Irã. A situação não é nem um pouco tranquila nessa região do Oriente Médio para esse povo que não tem um Estado próprio. São mais de 20 milhões de pessoas que compõem o povo curdo. Nesse caso aqui, pessoal, há muito tempo que eles são dominados por poderes estrangeiros. Se eu voltar lá no final do século, no início do século XX, em 1912, você pode ver que os curdos já estavam divididos entre o antigo Império Turco-Otomano, que se esfacelou na Primeira Guerra Mundial, com o fim da Primeira Guerra Mundial, e o Império Persa, que depois virou o Irã. Os curdos não tinham um Estado próprio no início do século XX, ok? E agora, professor, como é que a situação dos curdos chegou mais próxima de hoje em dia? Olha só, eu não sei se vocês se recordam das aulas de história, que no final da Primeira Guerra Mundial o Império Turco-Otomano desapareceu e parte dele, que está aqui delimitada nessa cor que eu não sei se é rosa, se é bege, que vocês sabem que eu sou daltônico, todo mundo aqui já sabe, já assistiram a minha aula, mas essa cor aqui, pessoal, que eu estou apontando, ok? Essa região que pertencia ao Império Turco-Otomano, deixa eu ver se alguém falou a cor para mim, não, ainda ninguém me ajudou. Essa região do antigo Império Turco-Otomano, onde inclusive viviam os curdos, foi dividida entre potências europeias, que construíram suas fronteiras artificiais do que é a Síria, do que é o Iraque. Então, essas divisões, essas transições na geopolítica mantiveram os curdos ainda sem o seu próprio Estado. E para piorar, pessoal, como eles tradicionalmente... Ninguém colocou ainda a cor para mim. Alguém falou azul, eu duvido que seja azul, é impossível que seja azul essa cor. Verde, não acredito em nenhuma das duas. Para mim é rosa, eu vou manter essa posição, ok? Continuando aqui, pessoal, os curdos não apenas ficaram sem Estado ao longo da sua história, como foram historicamente submetidos à repressão por parte desses países onde eles tradicionalmente são minorias. Um exemplo trágico era o Iraque de Saddam Hussein, ok? Vocês podem ver, pessoal, que o Iraque ele tem mais ou menos uma divisão tríplice entre uma região mais curda, que eu acho que isso aqui é laranja, uma região, que desespero, pessoal, mais sunita, que é essa cor aqui do meio intermediário. Bom, vocês sabem ler a legenda. E essa região mais xiita, aqui mais ao sul do território, ok? Mas vejam que há uma região aqui de predominância curda. Os curdos foram severamente reprimidos sob a ditadura de Saddam Hussein e só com as intervenções polêmicas dos Estados Unidos no Iraque em 91 e em 2003 que os curdos iraquianos conseguiram um certo grau de autonomia. Saddam Hussein, é importante lembrar, caiu durante a intervenção militar americana de 2003, ok? Para vocês terem uma ideia, pessoal, durante o governo dele, ele chegou a atacar aldeias curdas com armas químicas, matando centenas de pessoas, ok, pessoal? Muito trágico, isso em plenos anos 80.
Ok, pessoal? É muito trágico o que ocorreu. Mas por que os curdos são tão importantes, pessoal? Vocês estão rindo do meu desespero com as cores, ó, laranja, azul e verde. Eu até acredito aqui. Laranja, azul e verde, até vai, mas não sei. Mas voltando aqui, por que os curdos são tão importantes para a geopolítica mais recente? É importante que vocês se recordem, pessoal, que 2021 marca os 10 anos da Guerra Civil na Síria, né, que matou centenas de milhares de pessoas. E os curdos foram essenciais para derrotar um dos grupos mais atrozes, cruéis, que lutou na Guerra Civil Síria, que era o Estado Islâmico. Percebam uma coisa, pessoal, isso aqui é o mapa da Síria hoje. Essa região aqui, nessa cor que eu não sei se é verde, mas que eu estou circulando aqui, é a região síria onde boa parte da população é curda, ok, pessoal? E foi nessa região que o Estado Islâmico lutou muito, avançou territorialmente durante a Guerra Civil na Síria. E foram os curdos armados pelo Ocidente, principalmente pelos Estados Unidos, ok? Que foram os responsáveis pela virada na Guerra Civil e a derrota do Estado Islâmico. Aqui a gente tem uma imagem em janeiro de 2015, vocês podem ver essa mancha, que eu não sei a cor, obviamente, no mapa, que mostra o auge do domínio do Estado Islâmico entre a Síria e o Iraque naqueles anos. E vocês podem ver que em 2017, 18 e 19, o território dominado pelo Estado Islâmico recuou em muito, ok? Isso, em parte, dado o esforço curdo em lutar contra esse grupo. Aqui a gente tem uma imagem, aqui é muito interessante, que mostra um exército de mulheres, inclusive, mulheres curdas, que se formou para se defender das medidas atrozes do Estado Islâmico, ok? Então, para resumir, pessoal, esse assunto, é importante vocês perceberem que os curdos podem não ter um Estado próprio, mas eles estão gradativamente conquistando autonomia dentro dos países onde eles vivem, seja essa região aqui do Iraque, seja essa região aqui da Síria. Mesmo que eles tenham graves problemas com a Turquia, que não vê com bons olhos que os curdos tenham qualquer autonomia. Ok, pessoal? Quem são os curdos? Gente, os curdos são um povo majoritariamente islâmico que habita, só para repetir uma coisa importante, essa região entre esses países tem uma coisa importante aqui. Os curdos, eles não são árabes. Ser árabe, no caso, os sírios são árabes, os iraquianos são árabes, os iranianos são outro tipo de povo com outras características, os turcos também são outro tipo de povo com outras características, e os curdos vivem no meio dessa região tão diversa sem ter um Estado próprio. É assim que eu posso resumir, ok? E para fechar, pessoal, essa série de slides, eu queria só sugerir um livro muito interessante de uma jornalista brasileira, Lua de Mel em Kobani, que fala sobre um casal curdo que viajou para uma cidade que estava sendo ameaçada pelo Estado Islâmico. Eles se casaram e foram viver nessa cidade, e fala sobre os dilemas desse casal numa região tão complicada, tão atormentada por conflitos. E é de uma jornalista brasileira, Patrícia Campos Melo, Lua de Mel em Kobani. É um livro muito interessante. Ok? Existe muita opressão para com os curdos? Sim, Luana. Nesse caso, historicamente, eles foram muito perseguidos. Na Turquia, até hoje, são muito perseguidos, mas o fato de eles estarem divididos em estados diferentes dificulta que eles se organizem, porque cada grupo curdo que está em cada país vai ter uma opção diferente, uma posição política diferente, muita diversidade. Então é difícil que eles consigam conquistar um Estado único, ok, pessoal? Bom, por que a Turquia é contra eles, Letícia? Porque boa parte dos curdos, por mais que tenha muitos na Síria, no Iraque, a maioria dos curdos vive na Turquia. E a Turquia, num território considerável, e a Turquia teme que um separatismo curdo arranque dela um território grande. Então por isso que a Turquia, ainda mais com um governante autoritário como Erdogan, não veja com nem um pouco bons olhos essa autonomia que os curdos têm na Síria, eles têm conquistado na Síria e no Iraque. Ok, pessoal? Tranquilo, gente? Os curdos são apátridas, Débora? Não, ser apátrida é você não ter uma cidadania em nenhum estado. Os curdos podem não ter um estado curdo, mas o curdo tem a cidadania síria, iraquiana, iraniana, turca. Ele tem uma identidade
vinculada a um país, mesmo que ele não goste disso. Isso lhe garante direitos, mesmo que historicamente sejam oprimidos. Um apátrida é uma situação pior. Ok, pessoal? Um apátrida é uma pessoa que não tem nenhuma identidade, uma certidão de identidade em nenhum Estado. Ela está submetida a qualquer crueldade sem que o Estado a proteja, ok? Mas saindo da questão dos curdos, a gente entra num conflito que balançou a geopolítica global em 2021, que foi a guerra entre o Estado de Israel e o grupo Hamas. E aqui, prestem todos atenção agora em mim e neste mapa. Para que vocês não se percam na explicação, é importante que vocês saibam os nomes das regiões atrelados aos seus territórios. Aqui em azul, vocês podem ver o Estado de Israel, composto por uma maioria judaica e uma minoria árabe-palestina. Um árabe pode ser palestino, ele pode ser sírio, ele pode ser líbio, ele pode ser egípcio, ele pode ser iraquiano, mas aqui são os árabes palestinos. Em verde, você tem regiões de maioria árabe-palestina. Esta maior aqui é a chamada Cisjordânia, ok, pessoal? Que é uma região de maioria palestina, prestem atenção agora, que está sob controle militar de Israel. Ela está ocupada militarmente por Israel. Ela tem uma certa autonomia política, tem, mas ela ainda está sob controle militar de Israel, ok? Já a faixa de Gaza, que é essa região menor aqui, que está apontada aqui, também tem maioria árabe palestina, porém ela não está ocupada militarmente, nem nada, pelo Estado de Israel. O problema é que ela é governada por um grupo fundamentalista islâmico que é o Hamas, diferente da Cisjordânia, ok? Então a guerra que ocorreu esse ano, em maio, uma guerra de 13 dias, foi entre o Estado de Israel e o grupo que comanda a faixa de Gaza, que é o Hamas. Ok, pessoal? Então, a Renata Machado perguntou se os curdos têm várias religiões. Eles têm uma diversidade religiosa, mas o islamismo é a principal. Ok, pessoal? Continuando aqui, vamos ver quais as origens desse conflito. E aqui eu quero que vocês prestem atenção numa coisa. O que dificulta a paz hoje em dia é a radicalização dos dois lados. Cuidado para não entrarem nesse assunto e montarem um tribunal da Santa Inquisição e condenarem um ou outro, sem antes achar uma explicação mais complexa do conteúdo, ok? Vamos lá, pessoal, aqui tem uma imagem bem simbólica dessa guerra, do escudo antimísseis montado por Israel, financiado pelos Estados Unidos, para se defender dos foguetes lançados pelo Hamas. Essa imagem ficou muito famosa nessa época, mas vamos voltar à explicação aqui. Essa região, pessoal, lá na antiguidade romana, essa região aqui da Judéia, era o lar tradicional dos judeus, que foram expulsos pelo Império Romano, que renomeou a região, retirou o nome Judéia e renomeou-a como Palestina, ok, pessoal? Posteriormente, bem depois do fim do Império Romano, essa região aqui, a antiga Judéia, a atual a Palestina, foi ocupada pelos árabes ao longo da expansão árabe-muçulmana, a partir lá do século VII depois de Cristo, segundo o calendário ocidental. Então aquela região que era ocupada anteriormente pelos judeus, agora foi ocupada pelos árabes palestinos. Tanto um lado quanto o outro utiliza esse histórico para nutrir as suas reivindicações territoriais sobre o mesmo território. Judeus e árabes palestinos afirmam que um ou outro tem mais direitos históricos do que o outro sobre esta região, chamada de Judéia por uns, Palestina por outros, etc. Bom, no século XIX, pulando bastante o tempo, depois de um grande período em que os judeus se espalharam principalmente pelo território europeu, fugindo de perseguições pelos mais variados reinos, no século XIX emergiu uma doutrina que era o nacionalismo judaico, chamado sionismo, que é a ideia seguinte: se os italianos podem ter uma Itália, os alemães podem ter uma Alemanha, os húngaros podem lutar por uma Hungria independente, nós judeus precisamos de um Estado
próprio que nos proteja da perseguição por outros povos, ok? Então surgiu a ideia do sionismo, que era a ideia de criar um Estado judaico. Os sionistas eram de várias tendências políticas, havia sionismo de direita, sionismo de esquerda, de extrema de tudo, ok? Mas o núcleo principal era a ideia de um Estado judaico que protegesse os judeus. A questão era a seguinte: a principal opinião da comunidade judaica era que esse Estado fosse fundado onde? Na antiga região onde eles haviam sido expulsos lá no período romano, ok, pessoal? Só que essa região estava ocupada pelo Império Turco-Otomano, que não aceitaria nenhum tipo de iniciativa de criação de um Estado judaico. Só que vocês viram nas aulas de história que esse Império Turco-Otomano, e a gente acabou de falar disso hoje, inclusive, ele desapareceu no final da Primeira Guerra Mundial. E agora, o próximo mapa que eu vou mostrar, ele é um zoom, uma aproximação dessa região aqui. Olha só, pessoal, essa região da antiga Judéia, antiga Palestina, com o fim do Império Turco-Otomano, ela acabou nas mãos da Inglaterra. A Inglaterra e a França abocanharam muito dos territórios do antigo Império Turco-Otomano, que desabou com a Primeira Guerra Mundial, ok? E um desses territórios que ficou para a Inglaterra era a Palestina. O que os ingleses fizeram? Por um lado, eles prometeram para os judeus europeus que iriam permitir que eles criassem um Estado judeu nessa região, e por outro lado, prometeram para os árabes locais que não, nunca vamos permitir isso. Então os ingleses fizeram promessas para ambos os lados que de certa forma eram inconciliáveis, ok, pessoal? E conseguiram problemas com isso. Uma coisa que aconteceu, pessoal, foi que ao longo dos anos 30, com a promessa de que poderia ser criado um Estado judaico na região, a migração de judeus, principalmente europeus, para a Palestina aumentou muito. Vocês podem ver por esses símbolos das bandeiras que a proporção de judeus foi aumentando ao longo daqueles anos. Justamente, pessoal, anos em que os judeus estavam sofrendo uma grande perseguição dentro da Europa. É importante lembrar que em 33 Hitler sobe ao poder na Alemanha, sem contar os outros governos antissemitas que havia no continente europeu. Então a Inglaterra arranjou um grande problema aqui. Ela prometeu para os judeus que eles ganhariam um Estado, mas prometeu para os árabes que não, ela nunca transformaria a região num Estado judeu. Então a Inglaterra prometeu coisas inconciliáveis para os dois lados. Até que chega esse acontecimento sombrio do século XX, um dos piores do século XX, que foi o Holocausto durante parte da Segunda Guerra Mundial, principalmente ali entre 41 e 45, boa parte da população judia europeia é exterminada durante esse acontecimento, que simboliza, que solidariza a comunidade internacional com a necessidade de criar um Estado judaico que protegesse os judeus depois de tanta perseguição, ok? E é aí que a Inglaterra, simplesmente não sabendo o que fazer, já que ela prometeu coisas para os dois lados, entrega nas mãos da ONU, ó, resolva isso aí, que eu não tenho condições de tomar partido, depois de ter tomado partido de todos ao longo dessa história. E a ONU propõe, em 1947, um plano de partilha da Palestina. A ideia da ONU era dividir a região em dois estados, um estado judeu e um estado árabe palestino. Aqui, nessa cor mais escura, eu não vou arriscar a cor, porque eu posso errar. Eu vejo bege escuro e bege claro, então eu vou dizer escuro e claro aqui. Nessa cor mais escura seria o Estado árabe, e nessa cor mais clara seria o Estado judeu. Jerusalém seria uma cidade internacional. Esse foi o plano da ONU, ele foi aprovado na Assembleia Geral da ONU, a ONU tinha sido recém-criada, e, gente, a Guerra Fria estava só começando. Então, tanto os Estados Unidos como a União Soviética, nesse caso aqui, os dois aprovaram juntos o plano, os dois acabaram votando juntos, concordaram na aprovação desse plano de partilha. Mas qual o problema dessa questão? Os judeus
organizaram-se em um Estado, aceitaram um plano e acharam ele ótimo, montariam um Estado judeu na região. Mas as principais autoridades árabes-palestinas, não aceitaram um plano de partilha, não aceitaram que um Estado judeu fosse criado na região. Então, o que aconteceu, pessoal? Logo que o plano de partilha foi aprovado e o Estado de Israel foi proclamado pelos judeus, iniciou uma guerra entre ele, os árabes palestinos e os estados árabes vizinhos que se alinharam aos árabes palestinos para impedir que o Estado judeu fosse criado na região. Então, imediatamente começa uma guerra, a primeira guerra árabe-israelense, entre quem? O Estado de Israel de um lado e os Estados árabes, principalmente, do outro lado. Acontece que, pela não articulação das forças armadas dos Estados árabes, o Estado de Israel vence essa primeira guerra, estabelece-se como um Estado e amplia um pouco o seu território, ok? E o que acontece nesse momento? Prestem atenção no mapa. Olhem só aqui, ó. É nesse momento que se formam fronteiras ainda atuais. O Estado de Israel toma mais ou menos os seus limites de hoje, e os palestinos são empurrados para duas principais zonas. A Cisjordânia, ok, que está aqui, e a faixa de Gaza. Só que quem pertencia a esses territórios? O que aconteceu? A Jordânia anexou a Cisjordânia, dizendo que vamos proteger os palestinos. Uma desculpa para ampliar o território da Jordânia, né? E o Egito anexou a faixa de Gaza, com a desculpa de que vamos proteger os palestinos, só para ampliar o seu território, ok? Então os palestinos acabaram espremidos entre as estratégias de expansão de Israel de um lado e dos outros estados árabes de outro lado. Então a situação ficou durante um certo tempo desse jeito, ok? Bom, pessoal, continuando aqui, o próximo evento importante que vocês têm que saber, isso já caiu no Enem, é uma guerra posterior à Segunda Guerra que eu vou citar nesse assunto, que é a Guerra dos 6 Dias. Quase 20 anos depois da Primeira Guerra Árabe-Israelense, ocorre um outro conflito, mesma coisa de antes. Israel de um lado, os Estados Árabes do outro lado. Mesma combinação. Só que nesse caso aqui, o Estado de Israel tem uma vitória ainda mais acachapante sobre os vizinhos, e aí a situação se aproxima mais ainda de hoje. É nesse momento aqui, em 67, que o Estado de Israel ocupa militarmente a Cisjordânia e a faixa de Gaza, além de anexar as colinas de Golã da Síria e a península do Sinai do Egito. Ele ocupa militarmente. Qual foi a condição que Israel colocou depois dessa vitória de retirar-se desses territórios? Ele se retiraria caso os países com os quais ele guerreou reconhecessem a existência do Estado de Israel, reconhecessem ele como um Estado soberano, que não aconteceu, ok? Então, desde então, Israel continua, pelo menos, no comando da Cisjordânia e das colinas de Golã, um território anexado da Síria. O restante aqui eu vou dizer o que aconteceu depois, tá bom? Então esse conflito aqui vocês têm que ter em mente que é muito importante, tá? Depois de alguns anos, Israel acabou enfrentando novamente os Estados Árabes, teve que recuar um pouco e teve de devolver a península do Sinai para o Egito, ok? Que foi o primeiro Estado árabe a reconhecer e a estabelecer relações diplomáticas com o Estado de Israel. Em relação à relação de Israel com o Ocidente, inicialmente Israel não tinha uma aliança específica com o Ocidente. Ele recebeu muitas armas, quando ele foi fundado, da Tchecoslováquia, que era um país comunista, hegemonizado pela União Soviética. Só lá nos anos 60, que aí sim, quando a Guerra Fria chega ainda no momento de mais tensão, vai se consolidar uma aliança nem sempre tão clara de mais Estados árabes com a União Soviética e de Israel com os Estados Unidos, mas isso nunca se estabeleceu de forma tão rígida. O Egito, por exemplo, em 79, ele esquece a União Soviética, um país árabe, esquece a União Soviética e se aproxima dos Estados Unidos. Então, nem sempre a situação aqui foi tão clara do ponto de vista da lógica da Guerra Fria, ok? Bom, alguém pode perguntar assim, tá, professor, alguém perguntou quem está certo afinal?
Não é minha função responder essa pergunta, é função de que vocês estudem o conteúdo e tomem as posições de vocês. Não estamos num altar ou num tribunal, ok? Bom, continuando aqui. Tá, professor, você só falou de guerra, ninguém chegou em algum acordo? Finalmente, no começo dos anos 90, ocorreram os acordos de Oslo, pessoal, entre o Estado de Israel de um lado e representantes palestinos. O principal era esse homem aqui, o Yasser Arafat. Por que esse momento foi tão importante? Não só porque o Estado de Israel e o movimento árabe palestino entraram em acordo, como nesse caso aqui, os palestinos perceberam que eles não podiam ficar dependendo da ajuda dos estados árabes vizinhos, que tinham seus próprios interesses, e só usavam os palestinos como marionetes. Eles próprios poderiam se organizar. E foi um acordo que aconteceu, os acordos de Oslo, nos anos 90, que previam o seguinte, prestem atenção, que isso é bem importante. Infelizmente, ele nunca entrou totalmente em vigor, ok? Mas o que previa o acordo de Oslo? Que os árabes palestinos poderiam ter o seu próprio Estado. O acordo dizia, olha, vocês palestinos vão poder ter o seu próprio Estado, formado pela Cisjordânia e pela faixa de Gaza. E nós, de Israel, lentamente vamos retirar nossa ocupação militar. Lentamente vamos fazer isso. É isso que dizia o acordo. Porém, infelizmente, esse acordo nunca saiu completamente do papel. O passo mais importante que saiu é que os árabes palestinos conseguiram montar uma espécie de governo próprio na Cisjordânia, com um parlamento, com ministérios, um estado próprio, mas sem ainda forças armadas. O exército de Israel continua ocupando a Cisjordânia. Então o acordo de Oslo, ele nunca foi aplicado de forma total, integral na prática. Principalmente porque os dois lados se radicalizaram na questão, empurrando a paz para muito longe. E quais são os sintomas dessa radicalização? Vamos resolver uma questão antes disso, que é importante. Olha só, pessoal. Palestinos se agruparam em frente a aparelhos de televisão e telas montadas ao ar livre em Ramallah, na Cisjordânia, uma cidade de maioria palestina, para acompanhar o voto da resolução que pedia o reconhecimento da chamada Palestina como um Estado observador, não membro soberano, da Organização das Nações Unidas, a ONU. O objetivo era esperar pelo nascimento, ao menos formal, de um Estado palestino. Depois da aprovação da resolução, centenas de pessoas foram à praça da cidade com bandeiras palestinas, soltaram fogos de artifício, fizeram buzinaços e dançaram pelas ruas. Aprovada com 138 votos dos 193 membros da Assembleia Geral da ONU, a resolução eleva o status do Estado palestino perante a organização. O que esse texto diz? Os palestinos ainda não formam um Estado soberano, ok? Em relação ao reconhecimento na ONU. Eles não têm um Estado com todos os pré-requisitos. Porém, a ONU já reconheceu que esse Estado pode ser um Estado observador, que ele está em transição de surgir, ok, pessoal? Mas vamos ver o que a pergunta nos diz. A mencionada resolução da ONU referendou, ela no sentido de aprovou, viu com bons olhos, o quê? Letra A. Delimitação institucional das fronteiras territoriais. A resolução da ONU delimitou território? Não. É uma resolução que mostra um apoio às reivindicações palestinas por um Estado. É isso. Não delimitou territórios aqui. Eles já estão delimitados pelo Acordo de Oslo. Ok, gente? Continuando. Aumento da qualidade de vida da população local. Não é uma resolução da ONU apoiando virtualmente a criação de um Estado palestino que vai necessariamente aumentar a qualidade de vida local, ok? Implementação do Tratado de Paz com os israelenses. Cuidado, pessoal, cuidado com essa alternativa, porque que ela está errada. Porque a resolução da ONU faz com que a representação palestina funcione como um Estado observador, mas ainda não como um Estado membro. Que aí sim, o Estado soberano, que aí sim seria o que o Acordo de Oslo, a paz com os israelenses, previa. Então, cuidado com a letra C. Letra D, como vocês estão respondendo há tempo já, mas eu tenho que responder cada alternativa. Apoio da comunidade internacional à demanda nacional de quem?
dos palestinos. Então, essa é a alternativa correta. Por que a E está errada? Ela fala o seguinte: equiparação da condição política com a dos demais países. Não. Os outros países são Estados-membros da Assembleia Geral das Nações Unidas, enquanto aqui a Palestina seria, por enquanto, um Estado observador, fazendo com que a letra D esteja correta. Ok, gente? Ó, correta. Mas o que torna a relação aqui amarga? Quais são os dois pontos mais amargos? O principal fato que mostra a radicalização de parte da comunidade judaica é a questão dos assentamentos judaicos na Cisjordânia, principalmente a partir dos anos 80, foram sendo instalados, já com a Cisjordânia ocupada, foram sendo instalados assentamentos judaicos dentro do seu território, dificultando uma possível futura criação de um Estado árabe-palestino na Cisjordânia. Esse é um dos pomos da discórdia, do descontentamento árabe-palestino com os judeus. Isso é de um lado. Ok? De outro lado, qual é o principal descontentamento dos judeus com os árabes palestinos? Com o tempo, o antigo principal movimento político palestino, que era o Fatah, que era um movimento laico, separado da religião, nacionalista, um progressista, ok? Ele foi perdendo influência entre os palestinos e dando lugar ao movimento ultraconservador do Hamas, que é um grupo fundamentalista islâmico, que, diferente do Fatah, prestem atenção, o Fatah defende a criação de um Estado palestino ao lado de Israel, a paz, ok? Já o Hamas defende a extinção do Estado de Israel e dos judeus que vivem nesse território. Então, por um lado, os assentamentos judaicos fazem com que os árabes palestinos fiquem muito ressentidos, e a existência do Hamas entre os árabes palestinos faz com que a população judaica fique extremamente ressentida. Então, são essas duas radicalizações dos dois lados que atrapalham a questão, ok? Mas, para tornar a situação ainda mais grave, quando Israel decide se retirar militarmente da faixa de Gaza lá em 2005, ela é tomada pelo Hamas, que a comanda de forma bastante autoritária desde então. E é a partir daqui que o Hamas fez essa guerra recente com o Estado de Israel. Ok, pessoal? Então é importante que vocês saibam dessa informação. Então, de um lado, o Hamas, um grupo ultra-radical vinculado ao fundamentalismo islâmico. De outro, quem comandou Israel na última década foi Benjamin Netanyahu, que não representa todos os judeus, mas representa uma parte dos judeus que defende de que não deve haver um Estado árabe palestino, que Israel deve comandar tudo. Então, cuidado para vocês não colocarem a ideia de que todos os árabes palestinos pensam unicamente e apoiam o Hamas, e que todos os judeus pensam unicamente e apoiam Benjamin Netanyahu. Netanyahu não representa os judeus como um todo e o Hamas não representa os palestinos como um todo. Ambos apoiam a radicalização e empurram a paz para cada vez mais longe. Ok, pessoal? Esse assunto é muito complexo, eu sei. Eu não vou beber água, gente, porque eu não posso perder o gatilho do assunto. Vamos resolver mais uma questão aqui para finalizar esse tema. Essas imagens aqui mostram, olha, o plano de partilha da ONU em 47, ok? A divisão do possível Estado judeu e Estado árabe na região, e a situação em 2013. Vocês vejam que a área de população árabe palestina é bem mais restrita, ok? O que a pergunta, no caso aqui é muito fácil, né, gente? Essa pergunta é facílima. As imagens representam fases de um conflito geopolítico no qual as forças envolvidas buscam o quê? O que esses dois lados buscam? Letra A. Garantir a posse territorial? Sim, já está correta, mas vamos ver por que as outras estão erradas. Promover a conversão religiosa? Será que os dois lados estão querendo converter o outro à religião? Não é isso que está em jogo. Não é isso que está em jogo. É o domínio territorial por cada lado. C. Explorar as reservas petrolíferas? De jeito nenhum, pelo amor de Deus. Não é qualquer lugar do Oriente Médio que tem petróleo. Não, pessoal. Ok? Ao redor do Golfo Pérsico, sim, mas Israel, o Líbano, parte da Jordânia não são regiões ricas em petróleo.
ok? Então está errado aqui. D. Controlar os sítios arqueológicos. É óbvio que na região tem inúmeros sítios arqueológicos. Legal, lindo, maravilhoso. Mas o foco não é esse. E monopolizar o comércio marítimo não é algo que está em questão aqui. O que está em questão é garantir a posse territorial nessa questão do Enem, por isso que a alternativa A é a correta. Ok, pessoal? Para a gente fechar esse assunto, é importante que vocês saibam que Israel e Hamas, esse ano não foi o primeiro conflito entre eles, já faz mais de uma década que eles têm conflitos periódicos, infelizmente, então foi uma repetição e logo pode ocorrer novamente mais uma repetição dessa tendência. E o que torna, para fechar mesmo isso aqui, a situação mais complicada é o seguinte fato: a cidade de Jerusalém está dividida. De um lado, você tem o Hamas, que defende que o Estado de Israel deve ser extinto e que tanto Jerusalém inteira como tudo deve pertencer aos árabes palestinos. E do outro lado, parte do Estado de Israel defende que toda Jerusalém deveria pertencer ao Estado de Israel. Isso aqui é um pomo da discórdia dos mais centrais para os dois lados, já que eles consideram Jerusalém, tanto um quanto o outro, uma cidade tão importante religiosamente, historicamente e politicamente, ok? Gente, Israel anda melhorando suas relações com os Estados Árabes, nos chamados Acordos de Abraão, mas a situação continua complicada, vários não aceitam a existência do Estado de Israel. Saímos desse assunto, que talvez seja o mais pesado da geopolítica global, pessoal, porque os países ao redor de Israel entraram na guerra e não reconhecem o Estado de Israel. Então, Maria Eduarda Giampaoli, sobrenome italiano, alguns estados árabes não reconhecem Israel, mas o Egito e a Jordânia, por exemplo, já reconhecem. Só para resumir, muitos estados árabes, como esses que estão pintados no mapa, Marrocos, Sudão, reconheceram o Estado de Israel e preferiram fazer a paz com ele porque há um interesse econômico muito forte. O Israel tem uma economia muito pujante. Então você criar um antagonismo com ele tira de você certos possíveis acordos econômicos, ok? Isso que faz com que países como Bahrein, Emirados Árabes tenham se aproximado de Israel nos últimos anos. Bom, saindo deste assunto, a gente entra no Afeganistão, na questão do Talibã. Prestem atenção em cada palavra que eu vou dizer. Este ano, em agosto, depois de uma retirada rápida das forças dos Estados Unidos, o grupo fundamentalista islâmico Talibã retomou o controle sobre o Afeganistão. Ok, pessoal? No dia 15 de agosto, especificamente, eles tomaram Cabul, a capital do Afeganistão. 20 anos depois de eles terem sido derrubados do poder por uma intervenção americana. Aqui é importante uma coisa: quem negociou a retirada americana com os talibãs foi Donald Trump, em fevereiro de 2020. Ok, pessoal? Joe Biden poderia não ter cumprido este acordo que o governo americano fez com o Talibã, que é alguém meio duvidoso de se relacionar. Joe Biden poderia não ter cumprido esse acordo e não retirado as forças americanas. Porém, ele resolveu manter a iniciativa de Donald Trump e apostar na retirada americana, abrindo espaço para que o Talibã tomasse novamente o poder, ok? É importante ressaltar o seguinte, pessoal: o Talibã já esteve no poder no Afeganistão entre 96 e 2001, impondo à população um regime muito autoritário, principalmente contra as mulheres. Eu trouxe aqui uma evidência do obscurantismo ideológico desse grupo em relação a essas estátuas aqui. Essas estátuas, que eram duas, uma de mais de 50, outra de mais de 30 metros, são estátuas de Budas, construídos lá no século VI depois de Cristo, ok? Elas foram explodidas estátuas do século VI, elas foram explodidas em março de 2001 pelos talibãs. Aqui está o buraco que ficou na rocha, ok? Já que os Budas representariam algo infiel à pureza ideológica desse grupo fundamentalista islâmico. É um patrimônio histórico que desapareceu. É uma evidência deste obscurantismo, ok? Mas agora a gente tem que entender como que o Talibã chegou primeiro no poder. Só um parênteses aqui. O Juan
fez uma pergunta o seguinte: professor, parênteses pessoal, e a guerra do Yom Kippur? Rapidinho, Israel, 67, Guerra dos 6 Dias, tomou os territórios dos vizinhos. 6 anos depois, em 73, os Estados Árabes revidaram. Criaram um impasse com Israel que fez ele negociar. Isso foi a guerra do Yom Kippur, lá em 73, lá relacionado a Israel. Tá bom, Juan? Mas voltando aqui à questão do Talibã. Para vocês entenderem como que esse grupo surgiu, vocês têm que enxergar o Afeganistão como um vizinho do Paquistão, ok? Esses dois países, como vocês podem ver por essa cor aqui, que eu não sei se é vermelho, daqui a pouco vocês me digam aqui se isso aqui é vermelho ou marrom, ou verde, ou sei lá o que. Tá bom, gente? Esses dois países compartilham um povo que está espalhado... Deixa eu ver se alguém já falou a cor. Ainda não. Espalhado por 2 territórios, que são os Pashtun, ok? Então, como é que os talibãs surgiram como grupo? Eles surgiram com a ideia do Paquistão de infiltrar jovens Pashtun no território afegão, tentando transformar o Afeganistão na sua esfera de influência. Vou repetir, o Paquistão utilizando jovens Pashtun radicalizados religiosamente, ok? Para que eles se infiltrassem no Afeganistão e transformassem ele na sua esfera de influência territorial. Isso ofereceria ao Paquistão maior território para uma possível guerra com a Índia, um país com o qual o Paquistão tem péssimas relações. Ok, gente? Então aqui nós temos o nascimento dessa questão. Porém, o Afeganistão entra justamente... Alguém disse roxo, alguém disse rosa, alguém disse... É mentira, isso não pode ser lilás nem roxo. Bom, eu não vejo roxo, mas isso aqui só pode ser vermelho, gente, pelo amor de Deus. Ou rosa, mas enfim, desisto. Tá? Continuando aqui. Quando é que o Afeganistão entra em conflito, do qual ele nunca... Gente, não pode ser roxo, tá bom? Não aceito isso. Quando é que o Afeganistão entra em conflito? No fim dos anos 70, na chamada Primeira Guerra do Afeganistão. É importante lembrar que o Afeganistão, além de fazer fronteira com o Paquistão, ele fazia fronteira com a antiga União Soviética, ok? E em 78 ocorreu um golpe militar pró-soviético no Afeganistão que impôs no poder afegão um governo aliado à União Soviética. Só que estávamos na Guerra Fria e todos os inimigos da União Soviética, e aqui eu incluo tanto os Estados Unidos como a China, que mesmo que fosse governada pelo Partido Comunista, não tinha nem um pouco boas relações com a União Soviética, ok? Então todos os governos que eram contra a União Soviética passaram a armar grupos guerrilheiros chamados Mujahedin para lutar contra os soviéticos. Isso significa o quê, pessoal? A União Soviética, que interviu militarmente para tentar manter aquele governo aliado no Afeganistão, ela passou 10 anos atolada nesse território, enfrentando inimigos armados por outras nações. Ela invadiu o território afegão e passou a enfrentar inimigos armados por outras nações, os chamados Mujahedin. Só que assim, pessoal, eram vários grupos diferentes, eram muitos grupos diferentes. Ok, pessoal? Quando a União Soviética sai, esses grupos acabam entrando em guerra civil. O Afeganistão livra-se da União Soviética, que logo desaparece, e depois mergulha numa guerra civil. E dentre esses vários grupos, tinha um mais forte, armado pelo Paquistão, que eram os talibãs. Ok, pessoal? Lembrando que aqui, Estados Unidos, China, Paquistão, Reino Unido, Irã, armaram um monte de grupos, mas aquele que se sobrepôs foi aquele armado especificamente pelo Paquistão, que eram os talibãs, ok? Que governaram o Afeganistão de 96 a 2001. Parênteses aqui. Ao tomar o poder no Afeganistão, os talibãs instituem um regime fundamentalista islâmico terrível que não representa o que o islamismo é. O islamismo em si é uma religião diversa, aberta, tolerante. Eles em si representam uma versão distorcida do islamismo, ok? Então, os talibãs, ao governar o Afeganistão, transformaram ele numa base de operações para um grupo fundamentalista islâmico muito radical, chamado Al-Qaeda, onde está aqui, Al-Qaeda de Osama Bin Laden. Aqui tem uma foto dele jovem e uma foto dele
barbudo aqui, enfim, quando ele ficou famoso. Então, os talibãs ofereceram o território do Afeganistão para que ele se transformasse numa base de operações da Al-Qaeda. Ok? E isso resultou na tragédia do 11 de setembro de 2001, quando militantes da Al-Qaeda, a maioria de origem saudita, lançam 2 aviões contra as Torres Gêmeas em Nova York, e mais outros aviões que também foram sequestrados, mas que não chegaram até essa cidade. Um caiu no Pentágono, outro acabou caindo... Um chegou até o Pentágono e o outro acabou caindo na Pensilvânia, ok? Então era a Al-Qaeda agindo no Afeganistão do Talibã que organizou os atentados de 11 de setembro de 2001, que fizeram 20 anos agora nesse ano. Isso motivou os Estados Unidos a intervirem militarmente no Afeganistão logo depois do 11 de setembro, e essa ocupação americana durou até agosto de 2021. Por um lado, essa ocupação militar americana levou a sofrimentos indescritíveis da população local, mas por outro, livrou a população local do domínio do Talibã. O avanço dos direitos das mulheres, principalmente, foi muito grande nesses 20 anos dessa ocupação, mas... mesmo com a ocupação militar, os talibãs continuaram sempre nos extremos do território afegão, enfrentando como guerrilha a ocupação militar americana. Uma consequência gravíssima dessa situação era e continua sendo o dilema dos refugiados. Em meio a 40 anos de guerra, milhões de afegãos ou tiveram que sair de sua casa e ir para outro lugar do país, ok? Ou tiveram que sair do próprio Afeganistão e ir para outro lugar, como refugiados. Quando você não deixa o país, mas é obrigado a sair de casa, você é um deslocado interno. Quando você é obrigado a deixar o país, você é um refugiado, você busca refúgio. E aqui, pessoal, uma imagem que virou símbolo internacional nos anos 80, do drama dos refugiados afegãos, ainda lá na guerra contra a União Soviética. Foi essa imagem aqui, dessa menina afegã fotografada em um campo de refugiados no Paquistão. Ela fugiu com a família para o Paquistão, e este olhar dessa menina traduz muito, é um olhar, claro, a foto é muito bonita, mas é um olhar que mostra um medo escancarado nos olhos de uma pessoa submetida a essa situação, deixar a sua nação por conta de uma guerra, de um conflito, ok? Ana Clara perguntou se o Talibã, primeiro, Paulo Henrique, o Talibã não é a Al-Qaeda, o Talibã é um grupo que atua no Afeganistão e o objetivo dele é dominar o Afeganistão, ponto. A Al-Qaeda surgiu como um grupo que atuava numa guerra santa global, uma jihad global, primeiro contra a União Soviética, ela surgiu no final do período soviético, mas muito fraca, considerava a União Soviética também uma inimiga, mas depois, com o fim da União Soviética, passou a considerar os Estados Unidos como império do mal, difusores do pecado, etc. Mas a Al-Qaeda e o Talibã são grupos diferentes. O Talibã tem uma estratégia dominar o Afeganistão, ponto, territorial ali. O objetivo da Al-Qaeda é uma cruzada global, não baseada num território especificamente, ok? Lembrando uma coisa, o Estado Islâmico, lá da Guerra Civil na Síria, ele surge como uma filial da Al-Qaeda que achava ela pouco radical, que deveria ser mais radical ainda. E deu no que deu. Ok, pessoal? Continuando aqui, a Maria Fernandes perguntou por que os Estados Unidos tiraram as tropas do Afeganistão. O principal fato é que o Joe Biden adotou uma postura isolacionista de política externa com o seu governo, de que os Estados Unidos têm que tirar suas tropas de teatros de operações mundo afora, com as consequências que isso pode ter, ok? Continuando aqui, pessoal, um dos dilemas principais agora dessa dominação do Talibã no Afeganistão é a questão além dos direitos das mulheres, das várias minorias que vivem no território afegão, que são historicamente perseguidas pelos talibãs, ok? Que além de adotarem uma postura radical na religião, eles também defendem um supremacismo do povo pashtun no território. Então a grande população afegã, parte dela não é pashtun,
Parte delas são os Hazaras, que são xiitas, uma vertente do islamismo, que são muito perseguidos. Quem já leu o livro O Caçador de Pipas, que é de um escritor nascido no Afeganistão, já deu de cara com a situação de desprezo sofrido, de perseguição pelos Hazaras dentro do território afegão. Ok, pessoal? Bom, o que tem de consequência geopolítica para a região aqui? Muito variada. Primeiro, a Rússia teme que o radicalismo do Talibã acabe se disseminando para repúblicas da Ásia Central que ela considera como sua área de influência, ok? A China, que está aqui ao lado, teme que o radicalismo do Talibã acabe aumentando o grau de rebeldia na província de Xinjiang, que tem uma minoria islâmica muito perseguida pelo Estado chinês. Então, a vitória do Talibã e a saída americana traz novas situações aqui para a Ásia, para essa região da Ásia Central. Com uma coisa, pessoal, o Paquistão comemorou a chegada do Talibã ao poder. Como eu disse para vocês, o Paquistão historicamente alimentou esse grupo militarmente. Então, o primeiro-ministro paquistanês comemorou a chegada do Talibã ao poder neste ano que passou. Saindo dessa questão dos talibãs, pessoal, nós entramos em outro assunto que traz um grau considerável de tensão na geopolítica internacional, que é a questão da relação dos Estados Unidos com a migração, políticas um tanto xenófobas de impedir a entrada de imigrantes. Qual o histórico disso? Vou trazer uma pequena trajetória aqui para vocês. Primeira coisa, pessoal, vocês têm que entender que os Estados Unidos formam uma nação que é formada por imigrantes. Olha só esse dado que eu trago aqui para vocês, pessoal. Apenas entre 1820 e 1920 entraram nos Estados Unidos 30 milhões de imigrantes. Depois de um período inicial de algumas aí centenas de milhares. Então, a grande imigração europeia e de outros países que chegou até o Brasil também, nesse mesmo período, ela foi muito maior para os Estados Unidos, ok? Mais de 30 milhões de pessoas, é uma nação formada por imigrantes, ok? E que estiveram na relação e relacionados também com o processo de expansão territorial. É importante que vocês sempre se recordem que os Estados Unidos surgiram como nação restritos apenas a esse território aqui, que eu não sei se é marrom, se é verde, se é bege, se é vermelho, mas vocês já sabem, eu circulei. E o país, em menos de 100 anos, ele adquiriu, através de guerras, de acordos, de compras, um território gigantesco. Então, essa migração contribuiu também para a colonização, com todos os seus problemas e polêmicas, desse gigantesco continental território, ok? Porém, pessoal, depois da Segunda Guerra Mundial, o estilo de migração para os Estados Unidos se modificou. A quantidade de imigrantes europeus caiu, a Europa entrou numa fase de pujança econômica e aumentou o teor de mexicanos entrando nas fronteiras dos Estados Unidos, ok? E nesse período aqui se consolidou uma certa política com um tempero claramente xenófobo em relação à migração latina no país. Como é que isso estoura politicamente? Com a eleição de Donald Trump e com uma relação aqui com o processo de globalização. Prestem atenção agora. Essa região aqui dos Estados Unidos, o Nordeste americano, com o processo de globalização, ela perdeu muitas indústrias que ou foram embora, ou demitiram muitos empregados, então se tornou um celeiro de descontentamento e ressentimento. A campanha de Trump se aproveitou desse descontentamento de uma região em decadência com a ideia de que o seu desemprego é causado pela imigração, esquecendo que há uma relação aqui disso com o processo de globalização, de integração da economia mundial. Enquanto algumas regiões se desenvolveram muito com a globalização, outras se desenvolveram pouco. Então o discurso de que o imigrante é culpado pelo desemprego ou pela estagnação econômica acabou ganhando adeptos nessa região aqui, que alimentou a eleição de Trump e a tomada de decisões muito xenófobas em relação ao tratamento dos imigrantes. Lembrando que Trump governou entre 2017, janeiro de 2017 e janeiro de 2021. Ok, pessoal?
Bom, continuando aqui é uma imagem do muro separando parte do território Estados Unidos e México, que acabou também não sendo tão levantado assim na era Trump, né, que não conseguiu colocar esse projeto que era o seu símbolo de impedir que os imigrantes entrassem, etc. Mas tem uma mudança importante que aconteceu durante a era Trump que vocês têm que saber, que é a seguinte. Tradicionalmente, se eu chegasse aqui e falasse assim, imigração latina para os Estados Unidos, qual o primeiro grupo que vocês pensariam? Mexicanos, é óbvio. Mas há uma mudança nos últimos tempos, pessoal. Cada vez mais os grupos que se direcionam como imigrantes para os Estados Unidos cada vez mais eles são menos mexicanos. Não quer dizer que os mexicanos não estejam indo. Eles estão. Mas a proporção de mexicanos diminui cada vez mais comparada a de pessoas da América Central. Aqui tem uma foto do istmo, uma foto não, né? Um mapa do istmo da América Central, aqui com Guatemala, Honduras, El Salvador, principalmente esses 3 países aqui e um pouco a Nicarágua, que passa por um governo bastante autoritário ultimamente. Esses aqui são os principais responsáveis cada vez mais pela migração em direção aos Estados Unidos, pela sua situação de crise econômica, pobreza, descontentamento social, catástrofes climáticas, etc. Ok? Um adendo importante, eu mostrei aqui primeiro o istmo da América Central, mas o Haiti também passa por um momento de muitos haitianos tentando ir para os Estados Unidos, principalmente, bom, o Haiti com mistura de crise política, crise ambiental. Gente, eu já vou tomar água, daqui a pouco já vai acabar a aula. Gente, eu aguento uma hora dando aula e falando sem problema, tá bom? A minha voz não é tão ruim assim, tá? Mas, gente, olha só, o Haiti também tem fornecido cada vez mais um contingente de imigrantes. Aí tô com vontade de rir agora. Um contingente de imigrantes para os Estados Unidos, ok? E aqui a gente tem uma questão para finalizar esse assunto. Vamos lá. As migrações transnacionais intensificadas e generalizadas nas últimas décadas do século XX expressam aspectos particularmente importantes da problemática racial, visto como dilema também mundial. Deslocam-se indivíduos, famílias e coletividades para lugares próximos e distantes, envolvendo mudanças mais ou menos drásticas nas condições de vida e trabalho, em padrões e valores socioculturais. Deslocam-se para sociedades semelhantes ou radicalmente distintas, algumas vezes compreendendo culturas ou mesmo civilizações totalmente diversas. Esse texto toca no tema... eu tô rindo do comentário de vocês. Toca no tema das consequências das migrações, ok? Vamos lá. A mobilidade populacional da segunda metade do século XX teve um papel importante na formação social e econômica de diversos estados nacionais. Uma razão, olha só, uma razão para os movimentos migratórios nas últimas décadas e uma política migratória atual dos países desenvolvidos é o quê, pessoal? Olha só a pergunta. Ela pede uma razão para os movimentos migratórios, ok? E também uma política migratória dos países desenvolvidos. Vamos ver as alternativas. Uma coisa, em geral eu não tomo água porque eu tenho certeza, se eu fosse tomar água, eu ia derrubar água em cima de mim, ia ser um desastre. Tá? Provavelmente, ainda mais ao vivo, com muita gente assistindo. Então eu vou evitar esse desastre, que ele ocorra. Tá? Letra A. Na próxima live que vocês vão assistir, daí eu vou providenciar. A busca de oportunidades de trabalho, ok? E o aumento de barreiras contra a imigração. A letra A já está correta, pessoal. Pelo fato de que isso aqui é uma razão pela qual as pessoas migram, e isso aqui, infelizmente, o aumento de barreiras contra a imigração, a gente está vendo isso na Polônia agora, né? O aumento de barreiras contra a imigração é uma tendência de muitos países desenvolvidos, com exceções. A Angela Merkel, que está terminando seu governo na Alemanha, ela abriu as portas para mais de 1 milhão de refugiados. Ok, pessoal? Então, com exceções. Letra B. A necessidade de qualificação profissional e a abertura das fronteiras para os imigrantes. Gente, em geral, as pessoas não migram, a maioria das pessoas não migra por necessidade de qualificação profissional. Ela, em geral, às vezes até tem qualificação profissional e não consegue trabalho. Ok? E a abertura das fronteiras para os imigrantes, isso não é tanto uma tendência de país desenvolvido, não. Ok?
C. O desenvolvimento de projetos de pesquisa e o acautelamento dos bens dos imigrantes. Gente, as pessoas em geral migram para desenvolver projetos de pesquisa? Não, gente. Elas migram por uma insatisfação em relação aos empregos, ok? E aqui, acautelamento dos bens dos imigrantes, isso até pode ocorrer, muitas vezes, infelizmente, são confiscados. Já vou chegar na letra E que alguém pediu, tá? Alguém que eu não tem nome, mas a Maria de Fátima perguntou aí, já vou chegar na E. D. A expansão da fronteira agrícola e a expulsão dos imigrantes qualificados. Gente, as pessoas em geral não buscam empregos agrícolas necessariamente quando migram. E isso aqui, ó, expulsão dos imigrantes qualificados, em geral, o país rico, ele quer é que entre o imigrante qualificado, ok, pessoal? E despreza os imigrantes não qualificados, em políticas bem xenófobas. E a letra E. Fuga decorrente de conflitos políticos, até vai, isso ocorre muito, né? Síria, Iraque, Afeganistão, etc. Agora, fortalecimento de políticas sociais, os países ricos, eles estão recebendo os imigrantes com o fortalecimento de políticas sociais? Não, muitas vezes estão recebendo os imigrantes com a polícia e não com a política social. Ok? Então é por isso que esta alternativa aqui, ela está incorreta e a correta é a letra A, ok? Isso, Juliana, justamente é o contrário, ok? Gente, a gente só vai fechar agora essa aula com um último tema que também tocou os assuntos nesse ano, que é a questão das terras indígenas do Brasil e da defesa desses territórios em relação a certos ataques. E eu vou direto aqui para essa questão porque ela traz o quanto a legislação dá base à existência de terras indígenas. É rapidinho. Eu sei que vocês estão cansadinhos, mas é só mais uma questão. Olha só, um artigo da Constituição que fala o seguinte: são reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. Esse artigo da Constituição, ok? Vamos ver o que a pergunta nos pede. A persistência das reivindicações relativas à aplicação desse preceito normativo à lei tem em vista a vinculação histórica fundamental entre o quê? Letra A, etnia e miscigenação racial. O tema da etnia, tá, os indígenas, ok, mas o tema da miscigenação racial está explícito ou até implícito nessa parte da Constituição? Não, pessoal, não. Nesse caso aqui, sociedade e igualdade jurídica. Eu vou deixar esse aqui em suspenso, que eu tenho certeza que alguém pensaria talvez, ok? Pensaria talvez. Vou deixar em suspenso, depois eu volto nele. Espaço e sobrevivência cultural. Isso aqui parece muito... Bom, já arrisquei aqui. Muito vinculado à resposta. Trata-se de busca por manter o espaço e sobreviver culturalmente como indígena nos seus costumes, etc. Ok? De progresso e educação ambiental. A questão aqui não é tanto o progresso no sentido positivista brasileiro, de progresso, etc. É mais uma questão de sobrevivência cultural. É claro que a questão ambiental é importante. Ela é importante. Porém, ela não está no núcleo desse preceito constitucional. E letra E, bem-estar e modernização econômica. É claro que isso é importante para todos nós, ok? Mas isso não é a centralidade desse artigo. A letra B, sociedade e igualdade jurídica. Nesse caso aqui, pessoal, o que o artigo está sugerindo é que há uma necessidade de um direito especial para proteger certos costumes e certas populações. Por isso, que é a letra C que é correta. Gente, perdão por ter pulado um pouco o tempo, ok? Eu vou tomar água, tá? Eu estou olhando para a garrafinha daqui, fiquem tranquilos, eu espero que vocês tenham gostado da minha voz. Fiquem tranquilos, tá, gente? Eu tenho mais uma live mais tarde, às 8 horas, espero que vocês não percam. Agradeço que vocês tenham assistido e me acompanhado nessa horinha. Quem tiver um tempinho depois, assiste a live, tá? O vídeo gravado aqui do A Prova Total, nossa live de ontem sobre geopolítica, com vários assuntos que não são esses aqui. Ficou uma live muito legal também. Não esqueçam que na descrição aqui do vídeo tem o link dos simulados diários, o material da nossa aula e também o grupo do WhatsApp para acessar os materiais. Espero que vocês tenham curtido essa aula.
que não tenham ficado tão agoniados por não ter tomado água, tá bom? Um beijo, gente, até a próxima. Tchau, tchau.